Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Eu sou Natália Costeira. E eu sou Sérgio Esteves. E esses são os destaques do Dia do Mercado Imobiliário. Apesar de baixa em outubro, variação do aluguel não indica tendência de queda, alerta FGV. Alta na Selic pressiona mercado imobiliário e encarece financiamento da casa própria. Canastra e Credialuga criam fundo para aluguel sem fiador. Mercado imobiliário do Distrito Federal se destaca com demanda por imóveis pequenos e número alto de corretores. Queda na variação do aluguel não indica tendência, alerta FGV. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou em outubro a menor taxa do ano, com queda de 0,89%. Apesar disso, o economista Matheus Dias alerta que essa redução não necessariamente indica uma tendência de queda nos preços dos aluguéis. 3 das 4 capitais analisadas apresentaram quedas significativas de setembro para outubro. No Rio de Janeiro, o índice passou de 0,56% para menos 3,18%. Em Porto Alegre, de 2,05% para menos 1,41%. E em São Paulo, de menos 0,49% para menos 1,13%. Em contrapartida, Belo Horizonte registrou um aumento expressivo, passando de menos 0,45% para 3,28%. Dias ressalta que o mercado imobiliário é fortemente influenciado pelas taxas de juros. Com o retorno do ciclo de aperto monetário pelo Banco Central e o aumento da Selic, o interesse na compra de imóveis próprios tende a diminuir, elevando a demanda por aluguéis e, consequentemente, seus preços. O especialista adverte que é prematuro concluir se essa queda representa uma reversão da tendência de alta, especialmente considerando que não se via uma queda no indicador desde julho. Dias acredita que o preço do aluguel foi se ajustando para que se tenha negócios de locação, ainda mais diante de preços elevados em um contexto de restrições orçamentárias dos locatários. Para uma análise mais precisa de tendências, o economista recomenda observar a taxa acumulada em 12 meses do índice. Segundo Dias, o cenário atual do mercado imobiliário, com juros mais altos e menor ímpeto para a compra de imóveis, pode continuar pressionando os preços dos aluguéis para cima no médio prazo. Selic é 11,25%. Ciclo de alta pressiona mercado imobiliário e encarece financiamento da casa própria. A decisão do Copom, que acelerou a alta da Selic, saindo de 10,75% para 11,25% ao ano, aumenta a pressão sobre o cenário já desfavorável para o financiamento imobiliário. É o que apontam especialistas do setor, destacando que a elevação da taxa básica de juros afeta o volume de recursos disponíveis na poupança, principal fonte de crédito para o mercado imobiliário. A decisão de aumentar a taxa de juros foi tomada no fim da tarde de ontem, quarta-feira. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias reconhece a necessidade técnica da decisão do Banco Central, mas alerta para os desafios ao setor produtivo e à geração de empregos. Em nota publicada pela associação, a Abrainc destaca que é urgente conter os gastos públicos para alcançar uma situação fiscal mais equilibrada, que permita uma redução perene na taxa de juros. Com juros mais altos, outros investimentos, além do mercado imobiliário, tornam-se mais atrativos, levando a mais saques do que depósitos na caderneta de poupança. Isso resulta em menos recursos para empréstimos a compradores de imóveis. Além disso, os compradores enfrentam a redução do teto de financiamento pela Caixa Econômica Federal e menos recursos na linha pró-cotista em 2025. Na mesma nota publicada, a Abrainc reforça que essa pressão já pode ser observada pelo aumento dos pedidos de recuperação judicial, que chegaram a 1.700 até setembro, um crescimento de 73% em comparação ao mesmo período de 2023, conforme dados da Serasa Experian. Pedro Tenório, economista do DataZap, oferece uma perspectiva mais otimista para alguns casos. Para o especialista, o impacto do aumento da Selic é razoavelmente menor para quem tem financiamento imobiliário ou está prestes a contratar. Ele explica que quem está próximo de fechar o financiamento já passou pela maior parte do processo de compra, tornando a desistência improvável. Além disso, muitos contratantes já têm pré-aprovação com taxas determinadas. Pedro reforça que os principais efeitos do aumento da Selic costumam demorar de 2 a 3 meses, em média, para serem completamente refletidos nas taxas de financiamento imobiliário. O maior impacto será observado nos contratos indexados à própria Selic ou à remuneração da poupança. A TR, taxa referencial, principal indexador dos contratos atualmente, deve subir de 0,81
para pouco acima de 0,90% ao ano. Já financiamentos indexados ao IPCA, cerca de 2% da carteira, e aqueles sem indexação, menos de 1%, não serão afetados. Apesar da alta da Selic, o custo do crédito imobiliário não subiu na mesma proporção. Segundo a Abrainc, quando a Selic estava em 2% ao ano em 2020, os bancos cobravam juros de 7% ao ano nos financiamentos habitacionais. Hoje, essa taxa está em torno de 11%. As informações são do jornal Folha de São Paulo. A gente volta em 1 minuto com mais notícias. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft Mais Negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft Mais Negócio simplificam e aceleram a jornada de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft Mais Negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. Canastra e Credialuga criam fundo para aluguel sem fiador. As fintechs Canastra e Credialuga lançaram uma alternativa para a garantia de aluguel. A modalidade, já prevista na Lei de Inquilinato desde 2005, cria um fundo para que a garantia seja feita através de cotas. Em entrevista ao jornal O Valor Econômico, Daniel Santos, da Credialuga, diz que um dos motivos que explica o porquê da modalidade ainda não ter sido implementada é a necessidade de tecnologia para tornar o inquilino cotista. A Credialuga fará o contato com o setor imobiliário. Já a Canastra atuará na parte de back-office no mercado financeiro. O fundo, criado em junho, aloca recursos em ativos de renda fixa de baixo risco, sobretudo títulos públicos, e tem prazo de resgate D+1. Os ativos sob gestão somam 11,5 milhões de reais. O objetivo é que o primeiro bilhão seja alcançado no prazo de 5 anos. De acordo com as empresas, o investimento funcionará da seguinte maneira. Ao assinar o contrato de aluguel, o inquilino faz um aporte no fundo. As cotas são cedidas como garantia, podendo ser resgatadas pela imobiliária caso haja inadimplência. Se isso não ocorrer, ao fim do contrato, o inquilino pode resgatar o investimento com o rendimento da aplicação. O fundo da Credialuga é tributado como qualquer outro fundo de investimento em renda fixa. Se o inquilino for pessoa física, a alíquota varia de 15% a 22,5% do rendimento, dependendo do prazo. Há também uma taxa de até 3,77% que engloba a taxa de formalização, administração e custódia, gestão e demais custos envolvidos na operação. Mercado imobiliário do Distrito Federal se destaca com demanda por imóveis pequenos e número alto de corretores. O mercado imobiliário do Distrito Federal é um dos melhores do Brasil, com uma tendência crescente na busca por imóveis compactos, por volta de 17 metros quadrados, que viraram febre em todo o país, afirma o presidente do sistema Cofesse-Cresce, João Teodoro da Silva, para o jornal Correio Brasiliense. A demanda por esses imóveis pequenos é tão alta que, segundo Silva, muitos empreendimentos têm de 80% a 90% das unidades vendidas antes mesmo do início das obras. Essa alta procura naturalmente eleva os preços dos imóveis. A explicação para a busca cada vez maior por metragens menores são diversas e passam também por transformações sociais, que levam as pessoas a procurarem moradias menores para viverem sozinhas. Segundo Silva, a proporção de corretores de imóveis no Distrito Federal também se destaca. A capital federal conta com um corretor para cada 241 habitantes, um número consideravelmente alto quando comparado ao restante do país. De acordo com o presidente do Cofesse-Cresce, em outras cidades do país, há uma média de um corretor a cada 1.500 moradores. Silva destaca que a proporção é surpreendente, que o mercado está aquecido no Brasil e não seria diferente na região da capital federal. Esse foi o Portas Abertas, seu resumo do que é notícia sobre o mercado imobiliário. Gostou desse episódio? Não esquece de deixar a sua avaliação e de seguir a gente no aplicativo do Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Aproveita e se inscreve também na nossa newsletter e no nosso grupo no WhatsApp pelo loft.com.br/portasabertas. O link está disponível na descrição deste episódio.
A edição de hoje tem roteiro de Marcela Guimarães, edição de Letícia Brito e produção da Pinball Content. Até amanhã. Até!